E hoje Gdansk é uma cidade vibrante que reúne história, cultura, gastronomia e uma qualidade de vida admirável. É um lugar onde o passado e o presente convivem em perfeita harmonia. E para nós brasileiros, especialmente para quem é de Cambé, essa cidade tem um significado ainda muito mais especial, porque foi daqui que, ainda quando se chamava Danzig, que partiram muitos dos pioneiros que cruzaram o oceano em busca de uma nova vida no Brasil, e homens e mulheres que ajudaram a escrever os primeiros capítulos da história da cidade de Cambé. E por isso conhecer Danzig, Gdansk, aliás, é muito mais que visitar em um destino turístico. É conhecer o início de uma história que quase 100 anos depois continua do outro lado do Atlântico. Vamos abordar um tema de economia para que a gente possa contextualizar e compreender melhor por que os poloneses ou alemães que deixaram a Europa e seguiram para o Brasil no início da nossa colonização. Mas vocês sabem por que eles deixaram a Europa? Bem, os imigrantes partiram em um dos momentos mais difíceis da história europeia. Após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, a Alemanha foi derrotada e ela foi obrigada a aceitar as duras condições do Tratado de Versalhes, que foi assinado em 1919. Entre essas condições estava a perda de diversos territórios, incluindo Danzig, que deixou de fazer parte da Alemanha e passou a ser administrada como uma cidade livre de Danzig. Sob a supervisão da Liga das Nações, isso trouxe bastante instabilidade política e econômica para toda a população. E a situação piorou assim drasticamente em 1929, quando ocorreu então a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, conhecida como a Grande Depressão. E a crise financeira ela se espalhou assim rapidamente pelo mundo. Empresas fecharam, bancos quebraram, o comércio internacional diminuiu, milhões de pessoas perderam seus empregos. E entre as regiões mais atingidas estava Danzig, onde o desemprego cresceu muito. E como surgiu a oportunidade de vir para o Brasil? Você sabe como que foi? Bem, enquanto a Europa enfrentava a crise, o norte do Paraná era visto como uma terra de oportunidades. Em 1925 foi criada a Companhia de Terras do Norte do Paraná, a sigla era CTNP, com capital britânico, e o objetivo era colonizar uma enorme área entre os rios Paranapanema, Tibagi e Ivaí. E a empresa divulgou folhetos em diversos países europeus descrevendo essa extraordinária fertilidade da terra roxa paranaense e prometendo um futuro promissor para agricultores e colonos. Agora sim, você sabe quanto que custava as terras? Bem, o governo do Paraná vendeu à Companhia de Terras do Norte do Paraná mais de 500 mil alqueires de terras por preços assim considerados muito, mas muito baixo para a época. E o motivo era bem simples: a região praticamente não possuía nenhuma infraestrutura, não havia estradas, nem ferrovias, nem cidades consolidadas uma com as outras, apenas antigas trilhas indígenas e matas fechadas. E depois a companhia dividiu essas áreas em pequenas propriedades rurais de 5, 10, 15 alqueires,
paulistas destinadas principalmente a pequenos agricultores. E um dos grandes diferenciais para a forma de pagamento, bastava uma entrada e o restante, sabe o que? Eles podiam ser quitados em prestações. E em muitos casos, o próprio lucro da primeira safra era mais do que suficiente para pagar a parte adquirida. E esse modelo atraiu assim milhares de imigrantes. E um detalhe muito conhecido e muito interessante é que o documento revela um fato que poucas pessoas conhecem. A cidade livre de Danzig existia um sistema de seguro-desemprego e os cidadãos que aceitassem emigrar para o Brasil, eles iriam abrir mão de receber meses futuros desse benefício. E o dinheiro correspondente era reunido em um fundo administrativo pela Comissão de Imigração de Danzig praticamente deveria ser enviado à Companhia de Terras do Norte do Paraná para financiar instalações da nova colônia. Mas, infelizmente, parte desses recursos nunca chegou ao destino, segundo os depoimentos preservados pelo Museu Histórico de Cambé. E houve graves irregularidades na administração desse dinheiro deixado para muitas famílias. Foi praticamente essas famílias que chegaram em Cambé, elas foram praticamente abandonadas logo nos primeiros meses da colonização. E esse foi um dos principais motivos do fracasso da colônia de Neue Danzig, de Nova Danzig. Embora muitas famílias também tenham permanecido e ajudado a construir Cambé. Eles não vieram apenas em busca de terras, eles vieram porque a Europa vivia uma das maiores crises econômicas da sua história e acreditaram na promessa de um futuro melhor no Brasil. E mesmo enfrentando dificuldades muito maiores do que imaginavam, e lançaram as bases daquela que se tornaria a cidade que eu nasci e que você hoje mora. Um abraço daqui de Gdansk. Eu quero sim. Nós estamos onde é o símbolo da cidade de Gdansk. Isso aqui, pessoal, é um guindaste que foi construído em 1400. E olha que mecanismo curioso e interessante. Eles conseguiam levantar mais de 1 tonelada com 3 pessoas. 3 pessoas rodando igual hamster aqui dentro. Dos dois lados. Como vocês podem ver aqui, eles conseguiam não apenas levantar grandes mercadorias com pesos, mas também ajudar no lastro dos navios. Muito interessante. É o símbolo da cidade daqui de Gdansk. Nós estamos dentro da igreja da Santa Maria, a igreja maior daqui da Polônia e a segunda igreja maior de tijolos de toda a Europa. A igreja ela é suntuosa. Ela tem um relógio que vai tocar daqui a pouco, que a Eva lá em cima toca o sino 4 vezes durante 1 minuto e o Adão 1 vez a cada 4 horas. Olha lá, ó. Minutos, Eva, pum, pum, pum. Eva trabalha todo o dia.